Olá, você, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos aprender uma maneira bem fácil de se transferir o risco para o tecido, tá? Por que eu estou fazendo essa videoaula? Ou melhor, por que eu estou dando essa dica? Porque tem muitas pessoas, não é, que têm dificuldade em desenho. E com isso, ficam até temerosos, não é, de iniciar a pintura, de iniciar em pintura em tecido, por conta de não saber desenhar muito bem. Então eu vou dar uma dica para vocês, que é para facilitar o processo de passar o risco ou o molde, não é, como prefiram, para o tecido. Então, pessoal, eu fiz o risco numa folha de papel A4, passei para o pendrive e do pendrive eu joguei para dentro do meu computador. A imagem ela já está aqui dentro, então eu vou abrir essa imagem, vou procurar a imagem que eu desejo aqui no meu computador, vou dar 2 cliques nela, ela vai abrir, tá vendo? É esse o risco, inclusive é o risco que eu tenho lá no meu blog. E vou passar esse risco então para o pano, tá? O tecido vai ter sempre que ser um tecido claro, não vai poder ser um tecido escuro não, porque senão você não vai conseguir enxergar o risco que está por trás. Esse processo tem esse problema aí, você só vai poder trabalhar em tecido branco, em tecido claro, não é mesmo? Então vamos dar um zoom aqui na imagem. Nós vamos dar um zoom aqui na imagem e a imagem automaticamente ela vai abrir, tá vendo? Ó. E eu vou assim, ó, buscar o tamanho que eu desejo, o risco. Diminuo, tá vendo? Aumento. E quando o risco estiver no tamanho desejado, eu vou colocar aqui o tecido por cima, ó, por cima do monitor, tá vendo? O lado do avesso deve estar para trás, tá? O lado certo tem que estar aqui para a sua frente. Vou colocar o tecido aqui na frente do monitor. Passar a mão para dar uma esticada. Você não precisa estar forçando o monitor demais, o tecido ele vai estar só aqui na frente, ó. Eu vou abrir um pouco mais a imagem, que eu estou vendo que essa imagem ela está pequena ainda ela ainda está pequena pro tecido, então eu vou dar mais um aqui até chegar no tamanho ideal. Qual o tamanho ideal? Tá? O tamanho ideal é aquele tamanho que eu vejo que está proporcional aqui ao tamanho do pano de copa, não é mesmo? Então eu vou, desde o momento em que já achei o tamanho que eu quero, eu vou pegar, vou suspender um pouquinho aqui a imagem para ficar centralizada aqui no meio. Acho que vou aumentar um pouquinho mais, dando um zoom. Tá bom, agora está bom. Tamanho bom para o pano de copo. Tá vendo? E com o auxílio do lápis 6B, você não vai poder usar um lápis que seja aqueles lápis que marcam um pouco, não. Por isso que eu estou dando para vocês aqui a dica de usar o lápis 6B, porque o lápis 6B, o grafite dele é bem macio e escuro. Então ele marca com uma certa facilidade e não vai precisar você ficar apertando demais o lápis aqui, porque aí não vai ser legal para o seu monitor, não é? É só passar o lápis por cima, você apoia e passa o lápis por cima de maneira a marcar aqui o risco, tá vendo? Não é nada de ficar apertando demais não. E você não pode usar as canetinhas de marcar CD, você não pode usar não, tá, gente? Por quê? Porque senão você vai danificar ali o seu monitor e talvez e com certeza o pano de copa também. Então você vai, ó, cobrindo todo o risco, tá? Com o auxílio do lápis 6B, tá vendo? Sem precisar forçar muito, tá vendo? Ó, só passando por cima.
Se ficar algo por acertar, você pode acertar depois que tirar daqui da frente do monitor. Você já deve, se você visitou meu blog, você já deve ter visto esse risco aqui lá. É o risco do menininho que está pescando, não é? Com a linha amarrada no dedão. Ó. Então eu vou passando o lápis aqui de leve e já vou transferindo o risco diretamente para o tecido, sem o auxílio de papel manteiga, sem o auxílio de carbono. É uma maneira bem prática mesmo de se passar o risco para o tecido, tá? Com isso, tenho certeza vai facilitar muito para você que não tem facilidade de passar o risco, o molde, como prefiro, pro tecido. Eu vou continuar passando esse risco aqui, ó, e quando eu tiver terminado, eu volto a falar com você, ok? Então, pessoal, estou terminando de cobrir todo o risco, tá vendo? Se por algum acidente você fechar a imagem lá, você vai ter que abrir ela de novo e ir dando zoom até achar o tamanho que estava antes, tá bom? Esse processo você vai poder utilizar ele no Windows 7, no Windows 10, no Windows 8. Isso independe do sistema operacional que você tiver aí. É só você abrir no visualizador de imagem e ir ampliando, né, de acordo com o tamanho que você vai colocar no tecido, tá bom? Então já acabei de cobrir todo o risco, como você pode ver, já está aqui no tecido. É lógico que tá fraquinho, não está nada muito marcado não, porque eu não vou ficar aqui forçando demais o monitor, não é só cobrir por cima de leve, para marcar o tecido. Aí eu tiro o tecido, tá vendo? E eu vou tirar o tecido e vou procurar reforçar aqui o risco, ó, depois que tirei. Então, pessoal, com o mesmo lápis 6B, eu vou reforçando aqui o risco, porque lá no monitor eu só passei o lápis levemente, então ficou bem clarinho o risco. Eu vou reforçando aqui, né, toda a marcação do grafite, onde há necessidade de acender mais, não é? Como você pode ver, o risco está perfeito aqui, ó. Agora eu só estou trabalhando aqui um pouco para que eu tenha mais nitidez aqui no risco. Eu posso até pintar, já dá para mim pintar sem precisar estar reforçando aqui o risco, mas como eu vou colocar o vídeo em vídeo, não é? Então tem a necessidade de eu reforçar aqui para que você possa enxergar melhor. O que eu tenho que dizer para você é o seguinte: esse processo vai te ajudar, tá bom? A você transferir o desenho para o tecido, mas você não deve se acomodar com isso não, tá? Você deve sempre buscar aprender, não é? A fazer o desenho mesmo. Isso aqui é só para te ajudar no que diz respeito à pintura, não é? Porque você conseguindo passar o risco com facilidade para o tecido, com certeza você vai se animar mais a pintar e vai pintar mais vezes, não é? E com esse exercício a sua pintura ela vai evoluir e evoluir bastante. É só uma maneira bem prática de te passar como transferir o risco para o tecido, ok, gente? Vamos lá então. Abraços, pessoal. Vamos lá.